Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante, quinta-feira, 16 de janeiro de 2024. Estamos na área para comentar as últimas notícias do glorioso Botafogo de futebol e regatas. Mercado de transferências está começando a esquentar. O torcedor já não vê a hora do Botafogo anunciar aí um pacote de reforço, mas um pacote nível A, né? Aquele pacote diferente dos que a gente via antigamente, né? Que o Botafogo pegava ali um apanhado de jogadores, revelações, de divisões inferiores. Agora a gente quer jogadores da primeira prateleira e o Botafogo vem se movimentando para trazer esse tipo de atletas. Especulações: Cúcio Hernandes, Wendel, o Bitelo. Então, se realmente o Botafogo conseguir trazer esses caras, vai formar um elenco muito forte em 2025. Temos algumas preocupações ainda? Temos, claro. Acho que não ter absolutamente nada sobre um treinador preocupa até o torcedor mais otimista. Mas vamos lá, vamos com o que a gente tem, porque eu tenho fé e tenho confiança de que as coisas vão melhorar para o nosso lado. Bom, estou aqui com o Joaquim Marques. Antes só de passar a bola para ele, deixa eu pedir aí a todos para chegar junto, ajudando o canal, com o like, ativando as notificações e também se inscrevendo no setor visitante. Falta muito pouco para a gente passar dos 71.900 inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês. Vamos chegar junto. Bom, tem um clube de membros também, tá? A partir de R$ 5 vocês dão aquela força. Bom, vamos lá. Vamos falar agora de mercado de transferência, Joaquim. Cúcio Hernandes, que eu confesso, não é um atleta que eu acompanhei de perto, mas os números são impressionantes desses últimos 2 anos na Major League Soccer. Foi dito que ele recebia algo em torno de R$ 1.300.000 no Columbus, que é uma das equipes principais lá da Liga Norte-Americana. O Botafogo fez uma proposta pelo atleta, não sentiu muito otimismo, né, numa possível contratação, mas ainda assim insistiu. E o Cúcio, né, segundo o GE, fez ali uma contraproposta e pediu valores de salários e luvas fora da realidade do clube. Ou seja, os valores assustaram. Bom, mas se já parte do princípio que o cara ganha 1.300.000, para ele sair da situação confortável onde ele está para ir para outro clube, não faço nem ideia do quanto que ele pediu. E o que ele pediu, segundo o Globo Esporte, está fora da realidade do Botafogo. O Botafogo busca um plano B, inclusive já teria feito uma proposta para esse plano B, Joaquim, que a gente não sabe, aguardado em sigilo, o nome do atleta, o que é maravilhoso a gente não ter ideia, a imprensa, os torcedores não terem ideia dos alvos do Botafogo, porque hoje todo mundo sabe da eficiência, da, do profissionalismo e de toda a capacidade que o nosso departamento de scouting tem. Então, se o Botafogo levanta um nome, outros clubes vão, opa, facilitou meu trabalho aqui. Mas o Botafogo buscando um plano B e ainda assim não desistiu do Cúcio. Segue trabalhando para trazer o atleta, mas acho difícil. Eu sempre achei, baseado em vozes da minha cabeça, que a contratação desse jogador seria muito complicada. A gente vai falar depois de outros caras que podem vir para cá, mas está muito valorizado, ganha um salário muito alto. Se vier, ia ser um reforço muito bom, né, ainda mais para suprir aí a saída de um jogador que era muito identificado com a torcida, que era o Tiquinho Soares. E se não for ele, vai ser o plano B, né, Joaquim? Como é que você vê essa busca por um atacante? Nesse momento, o Botafogo tem o Igor Jesus, que é titular absoluto. A gente não sabe até quando ele fica, mas eu acredito que pelo menos até o meio do ano ele fique. Temos o Matheus Nascimento e talvez o Júnior Santos, que a gente também não sabe se ele fica. O Cúcio Hernandes parece que infelizmente não vai dar certo, né? Que é o que você falou. Se o cara ganha 1.300.000 lá e 1.300.000, acho que não seria um salário que iria assustar o Textor, né? Porque a gente tem jogadores aqui que ganham alguma coisa parecida com isso. E se eu não me engano, o Alex Telles ganha até mais do que isso, né? Pelas coisas que eu andei lendo. A gente não tem como ter certeza, mas foi o que eu li. Ele realmente deve ter pedido um valor muito absurdo. Agora,
A impressão que dá é que o cara pede um valor absurdo porque ele não tá afim de vir, né? Ele já chuta um valor aí lá em cima. Ah, se os trouxa pagarem, eu vou. Mas, assim, não me parece das atitudes mais inteligentes, né? Ou então ele tá naquela estilo Neymar, né? Que o Neymar uma vez falou que o sonho dele era ir jogar na MLS porque faz poucas partidas por ano, faz 30 e poucas partidas por ano, passa boa parte do ano de folga, de férias. Então ele pode estar pensando, tô ganhando um dinheirão aqui, tô bem aqui, tô gostando de viver nos Estados Unidos, se for para aquele campeonato lá do Brasil, vou jogar 75 jogos por temporada, eu não vou não. Aí pede 2,5 milhões de salário. Mas assim, do ponto de vista esportivo, né? A não ser que realmente a escolha dele seja essa mesmo, de ficar lá na moleza. Mas esportivamente, eu acho que ele não está sendo dos mais inteligentes, não, porque inclusive ele tem o exemplo, eu imagino que ele tem essa informação, de jogadores da MLS que vieram para o Botafogo e tiveram um ano fantástico, né? Como o Savarino, como o Gregory, como o próprio Thiago Almada, né? É, eu estava até pensando quando o Botafogo quando começou essas notícias aí, começaram essas notícias da possibilidade do Cúcio Hernandes, eu pensei, falei, pô, de repente, né, esse histórico aí dos jogadores que foram campeões esse ano no Botafogo vindo da MLS pode empolgar o cara, né? Até justamente para fazer a ponte que o Thiago Almada quis fazer, né? De vir para o Botafogo para depois voltar para a Europa, mas pelo visto ele não está nem aí para isso, né? Não, assim, talvez ele queira já uma ida direto para a Europa e não fazer essa ponte de 6 meses como fez o Thiago Almada, que só fez porque estava em contrato que depois de 6 meses ele iria para o Lyon, senão ele jamais iria para o futebol brasileiro, viria para o futebol brasileiro. O Coutinho já teve uma passagem pelo futebol europeu, a gente pode ver aqui os números. Ele sai do futebol colombiano em 2017 para o Watford da Inglaterra. Aí vai jogar no Huesca, esses números aqui provavelmente na segunda divisão do futebol espanhol, uma temporada boa, 16 gols em 36 jogos, mais 6 assistências. Depois ali umas temporadas meio mais ou menos, pelo Mallorca, pelo Getafe jogando La Liga, vai para o Watford, e do Watford segue para o Columbus Crew, que é uma equipe da Major League Soccer, e aí é loucura. A partir desse momento, os números ficam impressionantes. São 39 participações em gols em 40 jogos na última temporada. Está muito valorizado e talvez deseje ir direto para a Europa. A gente não sabe se ele quer continuar É, lá nos Estados Unidos porque se sente confortável, ou então ele fala assim: pô, irmão, olha só, minhas últimas 2 temporadas, eu não preciso ir para o Brasil para ir para a Europa. Daqui eu já consigo ir. Inclusive, times ingleses ficam de olho aí em jogadores que jogam na Major League Soccer, né? Equipes de outros países do topo do futebol europeu. Ele pode estar pensando em ir direto, assim, porque, cara, salário, o cara já está ganhando muito dinheiro lá também, Joaquim. Agora, em relação à ida para a Europa, isso aí o que eu vou falar é uma impressão minha, não fiz nenhum estudo, não tenho nenhuma estatística, dados a respeito disso, mas me parece que esse caminho da Major League Soccer para a Europa não é muito comum. A impressão que dá é que os clubes europeus não dão muita bola para os jogadores da MLS. Dão sim, dão, hoje em dia Mas dão. Até porque os times da Major League Soccer, eles contratam hoje em dia jogadores jovens do futebol sul-americano, e aí tem alguns talentos que saem dos Estados Unidos para o continente europeu. Um exemplo, inclusive, é o Miguel Almiron. O Miguel Almiron, ele jogava no Atlanta United, que era a equipe do Thiago Almada, e se destaca e depois é comprado pelo Newcastle, né? Jogou lá muito tempo, ainda que joga lá, seria um baita mas reforço para a gente, seria um mas baita reforço. para um jogador de 30 anos pagar essa grana que o Newcastle queria fica complicado, né? Mas enfim, não sei o que passa pela cabeça do Couto Hernandes, mas também seria muito bom se ele viesse, se o Botafogo conseguisse negociar um salário ali que fosse dentro da realidade do clube e que ele aceite. Agora, aguardar, né? Torcer, aguardar, porque com certeza seria um baita reforço. Aí você falou até do plano B, né?
É complicado, porque a gente não tem ideia de quem seria o plano B. Sei Não lá, tem de ideia. repente alguém que vem até como plano B e acaba sendo aí um baita reforço aí que a gente não estava nem esperando, né? Tomara. Pois é, o Botafogo no ano passado inventou o Igor Jesus, ninguém sabia da existência, óbvio, quando eu falo isso eu estou exagerando, mas poucas pessoas conheciam o atleta que foi revelado pelo Curitiba, depois foi jogar no Oriente Médio e de repente pinta aqui em pouco tempo é convocado para a seleção brasileira. Então a gente sabe que o nosso scouting tem é, as ferramentas necessárias para trazer um atleta, mesmo desconhecido, que tem um impacto, né? Não precisa só ir na grife. Hoje o Cúcio é grife. Eu adoraria ver o Cúcio jogando com a camisa do Botafogo, mas o plano B, de repente, pode até ter ali uma liga melhor, né? Se adaptar melhor e ser um De cara repente para o Textor ajudar o faz Igor. igual o clube do Catar, né? Oferece um salário absurdo para ele, ao invés de oferecer a grana para o clube, né? Eu tava Mas, falando isso aliás, tu ontem, falou. cara. Oi? Eu tava falando isso ontem na live. Pô, vamos mudar a estratégia aí na hora de contratar os jogadores. Ó, o Bitelo, 17 milhões pelo Bitelo. Não, pô, oferece 5. 7 milhões e chega pro Bitelo e fala assim: esses 10 milhões aí são teus, cara. Resolve lá com os caras e a gente dá 10 milhões de euros pra você. Porra, assim é fácil fazer que nem os caras do Inclusive Catar. faz sentido, né? Porque vamos supor que o jogador assine um contrato de 36 meses, ele vai pagar aquela grana toda que ele pagaria para o clube, estilo Casas Bahia, em 36 parcelas, né, para o jogador, é mais interessante do que pagar para o clube. Agora, você falou do Igor Jesus aí, eu achei até interessante, a gente não tem como saber até onde é verdade, mas a matéria que até estava no Fogão Net que o Igor Jesus não está com a menor pressa de sair do Botafogo e que ele teria dito que ele só vai sair se a proposta for boa para o Botafogo, né? Quem dera que outros jogadores tivessem esse pensamento, né? Postura maneira, né? É, Tanto pois é, dele quanto do Matheus Martins também. verdade. Cara, de saber o que quer pra carreira. E a gente pode Ah, e até de falar, entender que o não, clube não tava precisa na da grana pauta, também, né? não tava na pauta, mas, por exemplo, caramba, o Luiz Henrique, dependendo para onde ele for, eu acho que ir pro Lyon seria dar um passo atrás. Chegou nesse nível no Botafogo, tem que ir para um time da Premier League, tem que ir para um time de primeiro escalão do futebol europeu. E dependendo aí do time que ele for também, eu acho que seria um passo atrás. Às vezes era melhor esperar mais 6 meses, né? Jogar o Super Mundial, se consolidar, né, como uma das estrelas do futebol brasileiro e depois com o mercado mais quente lá na Europa, né, o mercado de verão, que é o mercado que os clubes gastam mais dinheiro, ir para um time do primeiro escalão. Mas enfim, vamos ver. Vai que o Luiz Henrique agora pinta também no clube da Premier League, a gente não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Agora, sair do Botafogo hoje, do jeito que ele tá, para ir para Fiorentina, eu acho que não é dar um passo atrás, não, é dar uns 2, 3 passos atrás. Mas vamos lá. Bitelo. Bitelo, o Botafogo fez a primeira proposta de 10 milhões, depois subiu para 13, agora chegou a 15 com bônus que pode ir até 17 milhões de euros. Jogador caro, né? O clube russo quer lucrar também. Acho que 25 milhões de euros no Bitelo talvez seja um exagero ali da parte dos russos, né? Mas faz parte da negociação. 15 com mais 2 de bônus, eu acho que já fica num valor mais justo. O Bitelo que não se reapresentou, está forçando para vir jogar no Botafogo, quer voltar para o Brasil. Esse sim seria um baita reforço e diferentemente do que as vozes da minha cabeça falam do Cúcio Hernandes, eu acho que a gente vai conseguir trazer o Bitelo. Baseado, gente, mais uma vez, não é informação, vozes da minha cabeça. Principalmente porque, pelo que a gente tem acompanhado, Joaquim, o jogador tá com vontade de vir para o Botafogo. Ele quer voltar para o Brasil e quer jogar no Botafogo. Isso daí faz muita diferença numa negociação. Faz muita diferença. O Botafogo subiu os valores, né? Agora é incrível, né? Como os clubes de fora jogam duro, né? Em relação aos valores das vendas, né? Por isso que eu Russo, falei, ucraniano, então é loucura. por isso que eu falei que
O Botafogo não podia dar mole em relação ao Júnior Santos, de aceitar valores menores, não podia dar mole em relação ao Gregory, porque, pô, todo mundo quer arrancar uma casquinha do Botafogo. O Texas, todo jogador que ele vai contratar, os caras, né, enfiam a faca e torcem. Então a gente tem que fazer o mesmo aqui, senão fica muito fácil. Todo mundo vem aqui com duas mariolas e leva o jogador do Botafogo. E lembrando, né, não é mais o Botafogo Pindaíba. O Botafogo agora que é um clube, né, que tem, graças a Eagle Holding, uma condição financeira legal e é o atual campeão brasileiro e campeão da América. Então o Botafogo precisa se impor. Agora, também acho que o Bitelo seria um baita reforço. Acho os valores assim meio assustadores, mas eu acho que já ficou claro para todo mundo que o John Textor inaugurou uma nova era no futebol brasileiro, né? Quando ele trouxe o Luiz Henrique e o Almada por 20 milhões de euros, o Luiz Henrique, e 23 milhões de euros o Almada. Eu acho que agora está todo mundo de olho grande na grana do Botafogo e dos clubes brasileiros. Você vê que o Flamengo também fez contratações muito caras. Palmeiras agora entrou nessa, pagou 18 milhões no Paulinho. Então, acho que agora a gente vai ter que se acostumar com esses valores. E graças a Deus que a gente tem o John Textor que pode desembolsar essa grana, porque com esses valores do jeito que estão, tudo indica que muitos clubes brasileiros correm o risco de ficar para trás, de não conseguir acompanhar esse ritmo, né? E falando em ritmo, falando em negociação com o russo, com o ucraniano, com, enfim, os europeus em geral, o Botafogo está atrás de um outro grande nome, seria uma baita contratação, o brasileiro Wendel, que foi revelado pelo Fluminense, depois passou pelo Sporting e foi comprado já há alguns anos pelo Zenit de São Petersburgo, um jogador que o Botafogo já tinha demonstrado interesse no ano passado e hoje está mais otimista com a possível contratação. Mas teremos, né, temos, na verdade, a concorrência de um outro clube brasileiro. Essa informação da concorrência é do meu amigo Thiago Franklin, né? A diretoria está otimista, mas vai ter que passar por cima de um concorrente brasileiro. Em 2023, ali na janela do meio do ano, o Flamengo fez uma proposta oficial ao Zenit para comprar o Wendel, algo em torno ali de 13 milhões de euros. O Palmeiras também se reuniu com o staff do atleta para tentar essa contratação, ou seja, é um jogador que já há alguns anos vem despertando o interesse dos clubes da primeira prateleira do futebol brasileiro. Eu não sei se é o Flamengo que está nessa, não sei se é o Palmeiras que está nessa, não sei se é o Corinthians aí que está nessa, se é o São Paulo, enfim, não sei, mas tem time brasileiro de olho no Wendel. A gente sabe que hoje a gente fica numa boa situação, concorrendo com brasileiros, mas acima de tudo é uma negociação muito difícil, né, Joaquim? O outro dia saiu uma matéria falando, né, dos jogadores que o Botafogo estava querendo contratar e falaram do Bitelo. E aí o Bitelo era o vice-líder em assistências na Liga Russa, se não me engano, tinha 7 assistências na altura, e o número líder é 1 o líder em Wendel. assistências era o Wendel, né? O Wendel do Zenit, que é volante, joga também pela direita, mas é um jogador que já há algum bom tempo, né, vem despertando esse interesse. E, segundo a matéria do GE de ontem, né, que saiu em primeira mão essa possibilidade dessa contratação, é um cara que vê com bons olhos essa vinda para o Botafogo, pelo que aconteceu no ano passado com o Luiz Henrique, que saiu do Bet, veio para o Botafogo e chegou à seleção brasileira. O Wendel também tem essa ambição de vestir a camisa amarelinha, Joaquim. Inclusive essa questão aí que você citou do Luiz Henrique, que saiu do Bet para o Botafogo e chegou à seleção, acho que o momento é muito propício, né, para isso. Tá muito claro que hoje você jogando nos clubes de ponta do Brasil, a gente pode botar aí Flamengo, Botafogo, Palmeiras, até o Atlético Mineiro, você fica mais perto da sua seleção do que jogando num Bet, num Sevilha, mais ainda num Zenit da vida. Eu confesso a você que eu não lembro do futebol do Wendel,
Mas eu desconfio que seja um bom jogador, porque já vi, eu não lembro do futebol dele, mas lembro de toda hora ter uma especulação de um clube querendo ele, né? Vira e mexe, tá uma notícia disso. E aí o scout do Botafogo foi atrás dele. Eu hoje, quando eu vejo o scout do Botafogo indo atrás de um jogador, eu já deduzo que seja um excelente jogador, porque a margem de acerto, né, da direção do Botafogo, do scout do Botafogo, tem sido altíssima. A gente pode contar aí, acho que não enche os dedos de uma mão, os jogadores que o Botafogo errou, né, que não deram certo. Mas também imagino que vai ser um jogador caro, né, porque é incrível como os clubes russos dificultam, né, em relação aos valores para vender os jogadores. Eu só fico me perguntando o que esses caras têm na cabeça, né? Porque desde que eu me entendo por gente, jogador brasileiro que vai jogar na Rússia fica desesperado para ir embora de lá depois, né? E sempre sofre, porque eles dificultam a saída. Eu fico pensando até que nem é o jogador, né? Isso tem muita cara de ser coisa de Ah, cara, é o empresário dinheiro. Porra, doido para botar a mão na comissão. Eu iria para Kiev agora, no meio da guerra, se me oferecessem os valores absurdos que esses caras ganham. Pô, tá maluco. Ia Mas para então, Donetsk. Donetsk está mais perto ali da zona de conflito. Pô, tá maluco, é muito dinheiro, Joaquim. E aí é que é o negócio. Tipo assim, o cara cresce o olho, assina o contrato, porra, aí dá um ano, o cara quer voltar. E então, mas aí nesse momento não faz o menor sentido ir para a Rússia, porque os caras estão sem então, disputar as competições europeias ainda por sem cima. competição europeia, no meio de uma guerra, né? Donetsk é uma loucura em relação a essa Mas questão da eles guerra. jogam, quem joga no Shakhtar tá jogando em Kiev. Mas que é também uma coisa horrorosa, né? O cara não tá nem na cidade, no estádio dele, da cidade dele, né? Do clube dele, né? No caso. Esse aí Agora, seria o Marlon Gomes, né? Que é um cara do Marlon Shakhtar que o Gomes no Botafogo tá Shakhtar. tentando trazer. Mas eu fico muito com isso na cabeça de que isso é pilha errada de empresário, porque o empresário fica ali esfregando as mãos porque quer botar a mão na comissão. Eu acho que, se você pensar um cara como o Bitelo, porque é um excelente jogador, será possível que se ele não esperasse um pouquinho, ele não ia para um lugar melhor, para um clube melhor? Mas, enfim, tá na Que cara bom que que não eles... foi, Joaquim. Agora quer voltar e pode jogar no Botafogo. Então vamos Pois é. torcer para que o Grêmio, o Internacional, o Flamengo, o Fluminense, o Vasco só vendam jogadores de futebol russo. E aí pronto, daqui a um ano eles vão estar querendo voltar Para a e o Botafogo Ucrânia... o Botafogo tem condição de chegar junto ali no salário. Breaking news. Segundo o jornal cearense O Povo, o Botafogo encaminhou acerto com o Ceará pela contratação de Davi Ricardo. Não conheço, não vi os jogos do Ceará ano passado na Série B do Brasileiro. Falaram que se destacou muito, que é um baita jogador, é novo, tem 22 anos aqui ao Botafogo e Ceará encaminhará acordo pela transferência do zagueiro Davi Ricardo. A informação do Povo de Fortaleza, os dois clubes já acertaram valores e agora discutem a forma de pagamento e outros detalhes. Estima-se que a transferência ocorra na casa dos 2 milhões de dólares. Davi Ricardo pode nem mesmo atuar mais pelo Ceará, ficando fora da partida do próximo sábado pelo Campeonato Cearense. O zagueiro assinará contrato com o Botafogo por 4 temporadas, ou seja, até 2028. Na última temporada pelo Ceará, Davi Ricardo fez 46 jogos com 3 gols e 2 assistências. Davi se junta a Léo Link e Jair, né, que são jogadores aí que já estão com as negociações muito encaminhadas e só falta o anúncio. Então o Botafogo vai ali dando uma encorpada. Esse seria o segundo zagueiro, né, que o Botafogo contrataria, e aí fecharia as contratações para esse setor, ficaria com Barbosa, Bastos, Jair e Davi Ricardo. Jair custando uma fortuna, Davi Ricardo uma aposta mais modesta. Uma aposta que o Botafogo antigo jamais conseguiria fazer 2 bilhões de dólares, mas esse Botafogo de hoje faz com muita facilidade. Seja bem-vindo, que tenha muito sucesso aqui no Glorioso, Davi Ricardo, que eu não conheço, Joaquim. Também não conheço, porque a gente acaba tendo que dar muita atenção para os jogos do Botafogo e, num segundo plano, os outros jogos da Série A, porque são os nossos rivais ali direto, né? Na Série A. Então acaba que Série B fica difícil de acompanhar e fora que desanima, né? Porque é muito jogo ruim. Mas vamos lá, tomara que seja Olha um que bom na Série A reforço. também tem cada jogo ruim na Série Pois A. é, então imagina na Série B.
Às vezes tem uns jogos divertidos. Bom, que dê tudo certo aqui com o Davi. Mais tarde, né? Eu volto aqui para fazer o Madrugadão. A gente deve ter mais informações sobre essa contratação que está encaminhada. Bom, rapaziada, deixa eu Podia colocar ter a aqui na notícia tela. de que o Bitelo acertou, né? O Cúcio Hernandes, pô, ia ser maneiro, hein? Vai ter, Bitelo, vai ser Cúcio amanhã de Hernandes. manhã. Aí a gente faz uma live aí. Vamos ver, vamos torcer para acontecer isso aí. Ó, deixa eu colocar na tela aqui o banner da GoCase. GoCase é nova parceira aqui do setor visitante. Acho que muitos de vocês já conhecem a empresa que completa 10 anos em 2025. Eles têm uma linha de produtos licenciados do Botafogo, ou seja, você compra e os royalties vão para o Glorioso. E vocês já estão aqui acompanhando as lives do setor e os vídeos há um tempo. Eu substituí aquele meu copo por essa garrafa térmica, porque, meu irmão, isso aqui é demais, mano. Isso aqui é demais. Além de ser linda, como vocês podem ver, né, ela também é personalizável, ela mantém a bebida gelada por até 24 horas. E eu queria falar também de um outro produto, que é essa capinha de celular aqui, ó. A que eu escolhi para o meu é essa, mas em breve trocarei, porque estou com outras 3 aqui e também tem uma mais bonita que a outra. E para você comprar e comprar com desconto, é só acessar o QR Code que está aí na tela. Está embaixo ali do Joaquim, você vira o celular, acessa o QR Code, vai te levar para o site da GoCase ou então no link que está aqui na descrição. O cupom de desconto é Gol Setor, beleza? Você vai lá, escolhe o que você quer comprar, bota no carrinho, depois escreve Gol Setor e vai aparecer um desconto bem legal para você, beleza? Tamo junto aí, Joaquim. Muito obrigado. E mais tarde eu volto para a gente fazer o nosso Madraga. Valeu! Valeu, abraço.